Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 46, diz assim: Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. E respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a do campo de Dura, na província de Babilônia. Tomai vosso assento, obrigado pela reverência à leitura da palavra de Deus. Meus amados, na terça-feira aqui, ministramos sobre o capítulo 2 de Daniel, sobre que o Deus que intervém na história, e Daniel ainda no seu estágio, naquele palácio, teve agora a revelação do sonho de Nabucodonosor, sonho este que ele esqueceu que havia sonhado. Então alguém tinha que interpretar o sonho e dizer o que ele havia sonhado. E Deus deu graça a Daniel e revelou este sonho, e ali diante daqueles 4 impérios, impérios mundiais, foi a revelação do sonho, e Daniel, por interpretar esse sonho, agora nós vimos que o rei prostou diante de Daniel. Aqui nós vimos o efeito da majestade divina, o impacto das palavras de Daniel sobre Nabucodonosor foi muito grande. Ele sabia o que Daniel tinha dito era verdadeiro, e que o rei tremeu diante de uma genuína demonstração do poder de Deus. Essa é uma das lições do livro de Daniel que nos ensina a superioridade de Deus sobre os deuses pagãos, e também a superioridade dos judeus sobre os pagãos. Aqui o rei reconheceu a Trindade, o Pai, o Deus dos deuses, o Filho, Senhor dos senhores, e o Espírito Santo, o revelador dos segredos. Aqui ele diz: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. O rei admirou-se da sabedoria de Daniel. Contudo, não tinha coração voltado para Deus. Ele admirou a sabedoria de Daniel, contudo não tinha o coração voltado para Deus. Semelhante a muitas pessoas que reconhecem a existência de Deus, admira-se dos seus servos e os
renumera até às vezes com recursos materiais, mas não concorda com as exigências do seu Criador. Eu admiro os irmãos que são crentes, eu vejo eles lá, tenho uma grande admiração, mas eu não dou conta de cumprir o que ele exige. O que Deus exige, eu não dou conta de cumprir. Eu sou simplesmente um admirador dos crentes. Admirar é muito bom, mas se não reconhecer o Senhor como Salvador, não vai estar juntamente com os crentes na morada celestial. É necessário que se converta, não só admirar. Ele não tinha o coração voltado para Deus, assim como muitos de nós no início, às vezes não tinha esse coração voltado, mas fomos convencidos pelo Espírito Santo e hoje servimos ao Senhor, não só admiramos, mas servimos ao Senhor nosso Deus. Com tudo isso, ele reconhece que esse Deus é grande e agora ele dá uma nova elevação de Daniel. Daniel recebeu o que havia sido prometido. E o que ele prometeu? Vamos voltar no capítulo 2, versículo 6, que ele diz: mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra, portanto declarai-me o sonho, a sua interpretação. Então aqui havia uma promessa de quem interpretasse o sonho teria uma recompensa. Agora ele era governador da província de Babilônia. A primeira aqui, reconhecimento, foi colocar ele como governador e chefe supremos dos sábios, porque os de lá não conseguiram interpretar. E ele foi nomeado como governador e chefe dos sábios. Poucos homens deste mundo tiveram a honra igual a de Daniel. Servir nos mais altos postos do governo, em dois dos maiores impérios mundiais, o Império Babilônico e o Medo-Persa, porque ele trabalhou nos dois impérios, com uma diferença: sem se corromper. Aqui é onde faz a diferença, onde trabalha um servo de Deus. Um servo de Deus, onde ele trabalhar, ele precisa ter a consciência de não se corromper. Por mais que seja a graduação, a responsabilidade, aí é que aumenta o nosso dever de não se corromper. Não importa a posição, seja ela pequena, seja ela elevada ao máximo, mas o segredo, a diferença que faz diante de Deus, eu não vou dizer tanto da sociedade sem Deus, mas diante de Deus e daqueles que servem a Deus, é você não se corromper. E Daniel, ele exerceu esse trabalho sem se corromper, sem manchar o seu nome, sem macular o seu nome, continuou puro diante do Senhor nosso Deus. E por que Daniel se comportou dessa maneira, sem se corromper? Porque Deus era primazia na sua vida. Quando temos Deus como primazia nas nossas vidas, nós agimos com fidelidade diante do Senhor, com honestidade, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Bendito seja Deus. Então Daniel, ele não se corrompeu. E aqui interessante o versículo 49. Daniel tinha sido exaltado. Daniel agora está numa posição privilegiada. Mas ele tinha algo interessante nele. O que era interessante em Daniel?
um excelente espírito. Porque quando tem um excelente espírito, ele age diferente. O que diz o versículo 49? E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia. Quem que ele colocou lá? Os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel não se esqueceu dos seus amigos de oração. Ele agora, depois de galgar os degraus da fama, ele permaneceu humilde. Porque o degrau da fama, às vezes ele embriaga a pessoa. A pessoa imagina que se embriaga com cachaça, né? Só cachaça pode embriagar a pessoa, mas fama, poder pode embriagar a pessoa. E Daniel não deixou se embriagar. Ele continuou, permaneceu humilde. Não se esqueceu dos amigos que tinham ajudado com orações no momento da crise. Qual foi o momento da crise? Voltamos lá no versículo 17 e o versículo 18 diz assim: então Daniel foi para a sua casa e fazer saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e os seus companheiros, para que pedisse misericórdia a quem? Ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Aqueles amigos de oração, amigo, no momento da prova ele está com ele, orando, intercedendo, pedindo ao Senhor para abrir uma porta, para abençoar. Não esqueça dele. Imediatamente ele providenciou para que também fosse elevado. Se eu não quero a honra só para mim não, e deixar meus amigos aí desempregados, não. Se tem um emprego, tem oportunidade, dê uma oportunidade para ele também. E Daniel, o rei, atendeu Daniel. Ele deu também trabalho para eles. Tinha realmente um espírito excelente. Muito aos seres elevados, esquece-se de todos, até mesmo dos que o ajudaram a subir. Agora estou num degrau bem privilegiado, não tem mais aquela amizade, aquele carinho, aquele reconhecimento. Não, ele esquece. Ele esquece agora de quem ajudou ele. Nunca esqueçamos, amado, de quem nos ajudou, de quem cuida de nós, de quem nos deu a oportunidade, de quem lhe abriu as portas. Não esqueça. Daniel não esqueceu dele, dos amigos. Há muita gente neste mundo amargurada por ingratidões. É o pior sentimento, é o sentimento de ingratidão. E é o símbolo do filho de Noé. Eu falei isso aqui numa terça-feira dessa, quando eu estava estudando sobre Noé, de Cã. Cã é o símbolo da ingratidão, porque o pai havia providenciado escape ali na arca, tinha colocado ele lá juntamente com a sua esposa, e eles ali agora, quando ele sai, que vê o pai embriagado, ele foi fofocar do pai. Em vez de cuidar do pai, cobrir ele, não, ele foi fofocar para os seus irmãos. Só que ele encontrou dois irmãos que ele não gostava de fofoca. Ali ele parou por ali mesmo, e ele ficou decepcionado. A colheita veio depois. Então que Daniel, ele não se esqueceu dos seus amigos que lhe ajudaram. Agora vamos para o capítulo 3. Capítulo 3 de Daniel. Eu daria um tema para esse capítulo 3: orgulho religioso castigado. Ou também eu poderia dizer a fornalha ardente e a providência divina em resposta à fidelidade humana. Aqui neste capítulo temos a história da colossal estátua de ouro por Nabucodonosor para ser adorada. Temos também uma consequência disso: a história dos 3 jovens crentes
na fornalha. Primeira coisa que eu observo aqui, a estátua e a sua inauguração. A estátua do capítulo 2 foi em sonho. Esta é real. Aquela foi em sonho. E essa aqui é real. E tinha 60 côvados de altura, cerca de 20 metros de altura, levando em conta o côvado babilônico, que era aproximadamente 48 centímetros. Tudo aqui era base de 6, indicando coisas puramente humanas. E quando é puramente humana, ela é tendenciosa de dar errado. Quando nós vimos aqui 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, diz: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, e tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Então, meramente humano. Ainda Apocalipse, capítulo 13, e o versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Então, meramente humano. Onde também sobressai esse número é humano. O local da estátua era em Dura. Em 1854, depois de Cristo, o arqueólogo Orbert, que fez algumas escavações nas ruínas de Babilônia, ele achou o pedestal de uma gigante estátua num lugar chamado de Ai, que é mesmo chamado, alguns entendem que era esse lugar chamado Dura. A ordem de adoração da imagem do rei e a obediência dos povos. Temos aqui a tentativa de uma religião mundial de aparência, de exterioridade, algo para ver, algo para ouvir, mas nada é para satisfazer a alma. Aqui tinha algo para ver, algo para ouvir, mas nada para satisfazer a alma. Os jovens crentes do livro de Daniel enfrentaram 2 grandes perigos. Primeiro, a contaminação com as coisas materiais, porém com efeitos espirituais, que era a iguaria do rei, lá de Daniel capítulo 1, versículo 5. Segundo, a contaminação com as coisas espirituais, a religião falsa, aqui do capítulo 3 e o versículo 3. O crime da intolerância religiosa. Um infame exemplo disso são os horrores da Inquisição, instruída pela Igreja Romana no Concílio de Tolosa, em 1229, entre 1540 e 1570 depois de Cristo. Este tribunal matou 900 mil cristãos na famigerada, ele chama Noite de São Bartolomeu, de 24 de agosto de 1572, na França. A Inquisição assassinou 70 mil cristãos. Observe que era aqui a intolerância religiosa. E hoje, nos nossos dias, quando nós vimos muitos países que não aceitam o cristianismo, as pessoas são mortas, são queimadas, são decapitadas. O perigo que corre os missionários da janela 10 por 40 pela intolerância
religiosas. E aqui foi exatamente que estes jovens, eles enfrentaram. Os jovens hebreus, eles foram denunciados. Aqui vimos que quando o rei deu ordem para que todos se curvassem diante da estátua, tinha alguém observando aqueles jovens, tinha alguém olhando qual que era o comportamento deles. Quando observamos aqui no versículo 8, onde diz que o primeiro 7 ele havia feito todo o cenário, havia tocado as bandas, tinha se manifestado, e agora diante da ordem para todos adorarem aquela estátua. E o versículo 8 diz: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram quem? Os judeus. Imediatamente tinha alguém que chegou e disse: olha, aqueles 3 jovens lá não deram crédito, fizeram. O versículo 9: e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Vive eternamente só o Senhor, nosso Deus, do Senhor Jesus, que é eternamente. O homem não. Tu, ó rei, fizeste um decreto, aquele é debaixo de decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som, aí ele repete todos os instrumentos que era tocado, e o versículo 11: e qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria onde? Lançado dentro do forno de fogo ardente. Ao versículo 12: há alguns homens judeus que tu constituíste. A inveja aqui, amados. O menino tinha sido elevado, colocado diante de uma posição, e aqui a inveja apareceu. E ele disse: alguns judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, e nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Imediatamente chegou aqui a denúncia: apressado ímpio em denunciar o justo. Se tem uma coisa que o ímpio, ele procura encontrar uma falha no justo e denunciar. No mesmo instante, talvez tenha sido inveja o motivo da acusação. Pelo relato que vimos aqui, Daniel não estava presente. Alguma justificativa que Daniel estava a serviço. Outro diz que ele estava doente. Contudo, que ele não estava lá presente. Aí, quando o rei fica sabendo desse negócio, aí eu vejo o versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, juntou as duas coisas, ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e o trouxeram a esses homens perante o rei. Porque a ira do rei cegou e levou a cometer grandes erros. Qual foi os erros que Nabucodonosor cometeu? Primeiro, utilizar os homens mais fortes do exército para atar 3 mansos hebreus. Se você ler até o versículo 18, ele pegou os homens mais fortes para amarrar 3 homens que não mostraram resistência. Segundo, aquecer demasiada a fornalha, o que abreviaria ou abreviava o sofrimento dos 3 jovens. Se ele desejava prolongar e multiplicar o sofrimento, teria de usar menos fogo, como está aqui no versículo 19. Mas ele não, ele aqueceu ela o máximo. Terceiro, a fornalha superaquecida consumiu os mais fortes soldados do rei. Está aqui no versículo 20. Diz: e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército para que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego
para lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções e os seus chapéus e as suas vestes foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Versículo 22. Porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobreaquecido, quente, a chama de fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque a Abednego. Então ele perdeu os homens mais fortes que ele tinha ali no palácio. A fornalha já matou logo os soldados dele. E o quarto, o contrassenso do rei contra Deus, é que ele engrandece a Deus, agora desafia esse e faz o homem que não controla a sua ira. Vamos ver aqui no capítulo 2, versículo 47, acabamos de ler agora há pouco, que ele tinha enaltecido Deus, ele tinha reconhecido Deus. Olha, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, e é revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Ele acabava de reconhecer que era Deus, e agora ele desafia o Deus, porque vamos ver aqui o versículo 15 do capítulo 3, ele diz: agora pois, se estás pronto, quando ouviste o som dos instrumentos, quando chega lá no final do versículo, diz: e se sereis lançado, se não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele tinha acabado de reconhecer que era Deus, e agora ele desafia Deus. Assim faz o homem que não controla a sua ira. E a Bíblia manda que nós tenhamos muito cuidado, sejamos cedo para ouvir, tardio para falar e tardio também para irar-se. Ele aqui, a ira veio muito rápido. O que a Bíblia aconselha para o homem iracundo? Tem muita gente que não tem um controle. Vamos ver aqui que o sábio Salomão, ele aconselha para quem deixa a ira prevalecer. E a pessoa não controla seus impulsos. Olha o capítulo 14 e versículo 17. O que presto se ira fará doidice. Aí, irá é praticar doidice. E o homem de más imaginações será aborrecido. Versículo 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Isso aqui é a ira. Mas o que é longânimo, ele tem um cuidado para não andar, se irar. Capítulo 19 e o versículo 19. O homem de grande ira tem de sofrer o dano. Às vezes a pessoa paga um preço altíssimo porque ele não controla os seus impulsos. Ele não tem controle sobre si. Porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ele não tem controle. Capítulo 22 e o versículo 14. Cova profunda é a boca do mais estranho, contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Então, aqui uma advertência. E o capítulo 29, para nós encerrarmos, e o versículo 22, diz o seguinte: o homem iracundo levanta a contenda. Ele não quer nem saber se a briga é dele ou não. Ele quer saber de estar no meio, compra a briga dos outros. E quem compra a briga dos outros, que é melhor segurar um cachorro pelas orelhas. Quem compra a briga dos outros é igual segurar um cachorro pelas orelhas. Ele vai ser mordido. Então, aqui ele diz: o homem iracundo levanta a contenda, e o furioso multiplica o quê? As transgressões. Isso aqui é o conselho de Salomão para quem pratica a ira, que é iracundo.
Quando o rei, ele dá ordem para que ele seja lançado, ao versículo 17. O versículo 17 foi a resposta do menino: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, caso Deus não fosse livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isso aqui é confiança em Deus, amado. Aqui quem tem paz, firmeza e confiança em Deus antes do perigo. Porque depois do perigo é fácil, né? Que se eu dou livramento, eu escapei, graças a Deus. Mas aqui foi antes. Foi antes do livramento, foi antes de ser lançado. Isto vemos nos 3 jovens. Os 3 jovens crentes hebreus. O Senhor Jesus legou paz aos seus seguidores. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Quem tem paz, amado, não se desespera. Quem tem paz tem controle. Quem tem paz tem domínio. Porque ele deleita, confia no Senhor. Essa paz interior. Mas só temos essa paz interior se tiver o Espírito Santo, tiver liberdade em nossa vida e a palavra de Deus. Se tiver, você tem esta paz. Judas ficou com a bolsa, os soldados com a túnica, o ladrão moribundo com o perdão. Ah, que diferença, amado. João com a mãe de Jesus, mas discípulos de todos os tempos ficaram com a sua paz. Aleluia. Nós herdamos essa paz. Essa paz, ela habita nos nossos corações e nós temos a paz. Paz e firmeza e confiança em Deus. Ainda a fúria do rei. Versículo 23. Versículo 23 diz: e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Antes o rei estava iracundo e furioso, mas agora ele se encheu de fúria. No versículo 19, a ira é assim, amados. Se não for controlada, transforma-se em cólera, cega e louca. O Salmo 37 e o versículo 8 diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Ele dá um alerta, porque se permanecer, o fim é triste, o fim é terrível. E aqui o rei, ele, no momento da ira, quando foi lançado ali na fornalha, nós vimos que os jovens fizeram a diferença. Vamos ver o que diz aqui a carta aos Hebreus, capítulo 11 e o versículo 34. Apagaram o fogo, a força do fogo, e escaparam do fio da espada, e na fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Aqui, esse jovem, o fogo teve que apagar. Isso vemos no caso desses jovens. Eles eram 3, mas era a presença de Deus ali que estava junto com ele. A medida, mediante o que? A fé deles. Ele estava ali acompanhado por causa da fé que eles tiveram. E eu já vi uma profecia, Daniel
de Isaías, que ainda que alguém passasse pelo fogo, não se queimava, né? Mateus 28:20 diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Então, salvos na fornalha. Interessante, salvos na fornalha e não da fornalha. Eles, versículo 26, foram salvos na fornalha e não da fornalha. Deus não nos promete livrar da angústia, mas estará conosco na angústia, se tivermos de atravessá-la. Está lá no Salmo 91:15. Salvo na fornalha foi um milagre maior do que salvo da fornalha. É o caso de Lázaro. O milagre da ressurreição foi maior do que da cura. Está lá de João 11:44. E aqui, vimos aqui no versículo 28, e falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não tivesse, nem adorasse, nem servisse, nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Quem reconheceu aqui foi o rei, e disse o anjo e virou. E aqui sabemos que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E aqui nós vemos como a teofania, a aparição do Senhor no Antigo Testamento, dá o nome de teofania. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. E o versículo 1 diz assim: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem outra árvore alguma. Aqui os anjos estão a serviço do Senhor. Ainda Apocalipse capítulo 4, versículo 18. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que destes agora morreram no Senhor, e sim o Espírito que descansa, e assim dos seus trabalhos sobre as obras que seguem. Aqui foi o que aconteceu com eles. O que eles fizeram foi reconhecido pelo Senhor, as obras. E para nós concluirmos, Daniel 29. Daniel 3:29, aqui está o decreto. O decreto raro. Uma lei sobre a blasfêmia contra Deus, sobre falar mal de Deus, decretado por um rei pagão. Aqui ele mandou fazer esse decreto, reconhecendo que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus verdadeiro. Aqui o versículo 29, ele fazendo esse decreto, reconhecendo, e quem não obedecesse esse Deus, diz que as suas casas seja feito um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como eles. Então somente o Senhor pode livrar. O que nós aprendemos aqui, vemos que o tempo do gentil começou com a adoração de uma imagem, e desse modo também findará. O time que começou foi com essa adoração, e ela vai findar o tempo do gentil com isso. Depois nós vamos ver lá em Mateus, capítulo 24 de Mateus, e o versículo 15, nós vimos aqui, dizendo o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Aqui, todos nós sabemos que o anticristo, ele vai realizar um desejo dos judeus, que é de construir o templo que foi destruído por Tito no ano 70 depois de Cristo. Depois disso, judeus não tiveram mais um templo. Hoje eles cultuam nas sinagogas, mas no governo
do anticristo, os 7 anos do governo do anticristo, ele vai construir esse templo, em tempo recorde. E quando ele construir, e os judeus dizendo, esse é o Messias que nós esperávamos. Mas quando o anticristo for entronizar a sua estátua dentro do templo, é quando os judeus vão reconhecer que ele não é o Messias, o prometido, porque o povo de Israel foi curado da idolatria no cativeiro da Babilônia. Então eles vão reconhecer que não é anticristo. E daí que vai se levantar o anticristo para perseguir o povo de Israel. É no final da grande tribulação. É quando a perseguição será ferrenha contra os judeus. A perseguição exatamente porque eles não aceitam entronizar. E Daniel já estava profetizando sobre isso. Então começa com uma estátua e termina com ela. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 8 dizia: e adorando-na todos os que habitam sobre a terra, esse cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O versículo 11: e vi subir da terra uma besta, outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Aqui está falando exatamente dessa besta que vai querer ser adorada. Aos crentes, a palavra de Deus nos adverte. Vamos ver o que a palavra de Deus adverte para nós concluirmos, que já estamos passando do tempo. 1 João, capítulo 5, e o versículo 21, diz: filhinho, guardai-vos de quê? Dos ídolos. Crente não tem ídolo, amado. Eu vejo quando eu vejo, fulano é meu ídolo. Nós não temos aqui na terra ídolo. Nós temos o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas. Não temos cantor ídolo, não temos jogador ídolo, não temos idolatrando pessoas. Nós adoramos ao Senhor nosso Deus. Na vida do cristão, o ídolo é tudo que toma o lugar e o tempo pertencente a Deus. Nós não podemos ocupar o lugar de Deus com nada nessas vidas. Amamos nossos filhos, mas ele não pode tomar o lugar de Deus. Quando Abraão estava amando demais Isaac, meu filho querido, Senhor, vai sacrificar ele lá no Monte Moriá. Tu está apegado demais a esse menino. E aí quando ele chegou lá, reconheceu que era Deus. Aí ele reconheceu que o Senhor era Deus. Então para nós temos que ter muito cuidado, para nós não idolatrarmos. Às vezes idolatramos até uma casa, um transporte, podemos fazer dele um ídolo. Uma pessoa, podemos idolatrar. Devemos amar as pessoas, mas idolatrar não. Idolatria não faz parte das nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, continue falando nos nossos corações. Se assim Deus permitir, na próxima terça-feira estaremos aprendendo aqui sobre o capítulo 4 do livro do profeta.